vocês terem uma ideia do que a gente vai ver assim na cidade de Batrum. Em Batrum nós andamos a pé, é um ônibus para e a gente vai andando pela cidade para conhecer a cidade um pouquinho. E tem a igreja de São Stefano, que é muito bonita de conhecer também. Nós estamos na igreja de Saidet el-Bihar. Saidet, se vocês lembram, é Nossa Senhora. El-Bihar é o mar, então é a Nossa Senhora do Mar. Our Lady of the Sea, se a gente for falar em inglês. Essa igreja, por ela estar bem à beira-mar, eles deram esse nome a ela, da Nossa Senhora do Mar. Ela foi construída no século XX também, no final do século XX. E aquele paredão que a gente está vendo ali, esse é o famoso paredão feminino. Esse paredão feminino volta há mais de 3.000 anos. E esse paredão, na verdade, é um paredão natural e ele era muito mais longo do que ele estava praticamente toda a cidade, de norte ao sul. E essas pedras, elas são, na verdade, esse muro é um muro natural e ele ficou dessa forma como um muro por causa da água. Os fenícios, eles costumavam parar os barcos ou os navios fenícios aqui atrás da parede para proteger o navio das ondas. E depois da Era Fenícia, depois da Era Cananeia, dizem que as pessoas da cidade usaram as pedras desse muro para construir as casas da cidade. Então, também por isso que eu falei da palavra Batrun, que vem de bater. Bater é uma palavra grega, que significa cortar, e provavelmente que veio da ideia que eles cortavam a pedra desse paredão fenício para construir as casas da cidade. E o sal em si ele acaba ficando duro. Se você experimentar, é sal, literalmente sal, do século XX. Aqui nós já estamos começando a ver como que era a cidade, e aqui a gente está falando há 3.000 anos antes de Cristo. Essa daqui, na verdade, era tipo uma muralha, e essa muralha era o que dividia ou cercava a cidade. E essa muralha a gente consegue ver ela aqui.
nesse monte grosso. Para vocês terem uma ideia, todo esse sítio arqueológico foi escavado, hoje em dia está completamente escavado, e foram escavados 12 metros de altura. Antigamente tinham casas otomanas aqui nessa parte de cima, o governo pagou para essas pessoas dessas casas, para eles se mudarem, e eles conseguiram tirar as casas e fazer as escavações. Hoje em dia deixaram uma casa dessa só para mostrar um pouquinho de mais uma civilização que passou aqui. Mais uma vez, as características do Castelo das Cruzadas, que são as colunas romanas, como eu sempre disse a vocês, dando uma sustentação maior para a base da parede. As portas, como vocês podem ver, tem uma aqui e tem uma outra do outro lado. As portas são bem pequenas. Então aqui eu vou começar a contar para vocês um pouquinho da cidade, como a gente já viu ali naquela parte, que é essa muralha, aqui a muralha, aqui ficavam as residências, ok? E aqui, onde a gente está vendo essa parte azul, é uma fonte de água, e essa fonte de água dava água para toda a cidade daqui de Jbel ou Biblos. Essa fonte de água foi chamada de Ain al-Malak. Ain, que é uma palavra árabe que significa fonte ou ao mesmo tempo o olho, e Malak significa o rei. Então diziam que seria a fonte de água do rei ou o olho do rei, porque provavelmente o palácio do rei ficava logo ao lado dessa fonte de água. Essa escada que vocês estão vendo aqui, essa escada branca ao meu lado direito, ela era a entrada da cidade daqui de Biblos ou de Jbel há 2.300 anos, entre 2.300 a 2.100. Então essa era a entrada e ela na verdade era meio que dividida. E ela era dividida em 7 portas. Então mais uma vez, o 7, que seria o número da sabedoria. Também para os cananeus e para os fenícios, como eu falei para vocês, o número é muito importante. Mas aqui então já está mais um exemplo. 7 portas, que significa o número da sabedoria. Também é uma forma para que não entrasse qualquer pessoa, porque tinha como se fosse um empecilho ou uma porta certa, como se fosse a porta secreta, para quem era só da cidade poderia entrar e não qualquer invasor. Então ali está a âncora, que a gente viu lá no museu também. Ali estão os obeliscos, alguns obeliscos. Então foi nesse templo que era para o deus, dedicado para o deus Ashur, e ele é o deus protetor dos navegadores do mar, ele é o deus do fogo e deus da guerra. Então aqui mais uma vez a gente tem o templo da divindade, e aqui fora a gente vai voltar a passar, a gente passou, a gente vai voltar a passar de novo. Tem tipo uma piscina, e essa piscina também é uma das características cananeias, porque em todo o templo cananeu, os cananeus acreditam que a água é uma coisa sagrada. Até hoje a gente acredita que a água é uma coisa sagrada. Então eles se lavavam antes de entrar nos rituais. Da mesma forma até que hoje em dia os muçulmanos também se lavam, eles lavam as mãos, lavam o rosto e lavam os pés antes de entrar para rezar. Então, antigamente era a mesma coisa. Eles tinham essa parte da piscina aqui fora, onde eles se lavavam e depois entravam no ritual que seriam os templos aqui dentro. Ísis e Osíris, eles eram um casal que se amavam muito. Então, eles se amavam muito. O irmão de Osíris, na verdade, tinha muita inveja de Osíris, ele se chamava Sete. E Sete tinha inveja de Osíris, estava sempre querendo acabar com ele, tanto que até ele amava Ísis e ele não podia ter ela para ele. Então, teve um dia que ele decidiu de dar um presente para Osíris, e só que sem Osíris saber que esse presente era dele. Então ele foi numa festa, fez um sarcófago, um túmulo maravilhoso. Claro, para os egípcios o túmulo era a coisa mais importante para eles, era mais importante que a vida, né? Então ele fez um túmulo, um sarcófago muito bonito, muito bem decorado, e ele fez exatamente do tamanho do irmão dele, de Osíris. E disse nessa festa que quem coubesse dentro desse sarcófago, desse túmulo, ganharia esse túmulo de presente. Nessa festa todo mundo foi tentar, e um entrou, outro tentou, não estava ninguém cabendo, até que Osíris falou, eu vou tentar.
Nisso que Osíris entrou dentro do túmulo, veio o irmão dele, fechou o túmulo e jogou ele no Rio Nilo. Então, depois que ele jogou ele no Rio Nilo, Ísis ficou desesperada, onde foi meu marido, onde foi meu amor, e ela tinha esse sexto sentido. Então ela começou a sentir ou pressentir que Osíris estaria por aqui, nessa cidade de Biblos, porque o Rio Nilo acabou puxando ou carregando esse túmulo até chegar aqui. Então ela sentiu e chegou até aqui. Nisso, os guardas ou seguranças do castelo, do palácio do rei, viram ela e chamaram ela para ela conhecer a rainha, para ela falar o que ela estava fazendo aqui. Ela entrou no palácio, mas ela não contou que ela era Ísis e que ela estava à procura de Osíris. Nisso, ela começou a entrar mais na família, ela começou a cuidar do bebê da rainha, virou a babá do bebê da rainha. E nisso, teve um dia que ela queria batizar essa criança aqui nesse rio e ela trouxe a criança para cá. Nisso que ela estava batizando na água da forma deles, os seguranças acharam que ela estava tentando matar a criança. E pegaram, carregaram ela, foram até a rainha e falaram que ela ia matar. E ela falou, não, eu adoro essa criança, mas na verdade eu tenho o pressentimento que o meu marido, Osíris, eu sou Ísis, e o meu marido, Osíris, está aqui, provavelmente, num caixão aqui na sua casa. Quando eles descobriram, porque realmente o caixão foi achado aqui pelos seguranças e estava dentro do castelo, mas ninguém sabia o que tinha dentro, eles abriram o caixão e então daí nasceu Osíris novamente. Estamos perto do Teatro Romano e ao mesmo tempo estamos perto de um necrópolis. Então assim, vocês já devem ter percebido que as escavações que foram feitas aqui depende muito do que o escavador ou que o arqueólogo decidiu de deixar à mostra para os turistas ou para as pessoas verem. Aqui a gente tem esse necrópolis, onde tem essas grades, é onde ficavam os túmulos. Os sarcófagos estão ali aos lados. Então, aqui era uma cidade muito importante para ter sarcófagos tão grandes quanto esses. Porque, claro, volta e lembra, quem não era importante, ou ia pelo mar, ou ia pela terra, ia com Deus, né? Agora, quem era de grande importância tinha um sarcófago mais ou menos como esse, ou até maior do que esse. E o sarcófago do rei Ahriman, que é o sarcófago mais importante do mundo, porque é a mais antiga escrita do mundo, que é a escrita fenícia, foi encontrado aqui, naquela grade, no meio daquela grade ali. Ok? Então, o túmulo do rei Ahriman, que a gente viu lá no museu, foi aqui nesse necrópole. A casa que a gente está vendo ali, aquela casa mais moderna, é uma casa que tem um estilo mais otomano. Porque, como eu disse a vocês, tinham casas como essa ao redor de todo esse sítio arqueológico. As pessoas foram pagas para se mudarem, para eles destruírem essas casas e começarem a fazer uma escavação no sítio arqueológico. A única casa que deixaram foi essa, só pelo motivo de mostrar que foi mais uma civilização, a civilização otomana, que também passou por aqui.